E no Conversando sobre Contabilidade, Salésio D'Agostinho. Salésio, obrigado uma vez mais pela tua presença. Parabéns, o espaço cada vez mais, né, sendo prestigiado pelos nossos espectadores, sejam eles empresários ou não, que é uma coisa interessante. Uma outra pergunta que para o professor Salésio D'Agostinho vem de São Paulo, do Armando. O Armando quer saber o seguinte: o Conselho de Contabilidade foi o quarto conselho mais antigo criado no Brasil. E ele cita a data aqui, 1946. O senhor poderia nos explicar por que os jovens não são estimulados a estudar contabilidade, a seguir a carreira de contador? Pois é, Silvio, isso é um fato, é verdade. O Conselho de Contabilidade é o quarto conselho mais antigo do Brasil. O primeiro é a Ordem dos Advogados do Brasil, que foi criado em 1930. Então, na verdade, são 92 anos. Eu escutei esses dias dizendo que estavam festejando 90 anos. Talvez 90 anos seria do Rio Grande do Sul, mas no Brasil foi criado em 1930. A OAB. Tá, através do decreto 19.408, foi criado no dia 18 de 11 de 1930. O segundo conselho mais antigo é o Conselho de Engenharia, que foi criado em 1933, tá, no dia 11 de dezembro. O terceiro conselho mais antigo é o de Medicina, que foi criado em 13 de setembro de 45. O quarto conselho foi de Contabilidade, que foi criado em 27 de maio de 1946, tá? Através do Decreto-Lei 9295. Muito bem. Essa pergunta que você está fazendo, Armando, o que é que acontece? Nos faz considerar alguns aspectos. Quando foi criado o Conselho de Contabilidade, não é isso? Esse conselho permitiu que estaria contido nesse órgão de fiscalização contadores, que é o bacharel em ciências contábeis, e o técnico em contabilidade, que é o profissional de segundo grau. Então, ou seja, os dois profissionais dentro de um mesmo conselho, e foi apelidado esses dois profissionais de contabilista. Então me diga uma coisa, que motivação ia ter um jovem a estudar ciências contábeis, a estudar contabilidade, passar 4 anos, mais de 4 anos numa faculdade, para depois ser chamado de contabilista e equiparado ao profissional de segundo grau? Então isso desmotivava e as pessoas não queriam isso. Muito bem. Tem mais um outro problema, também dessa falta de motivação para o estudo da contabilidade, é que no Conselho de Contabilidade, quem elegia os conselheiros eram tanto o contador quanto o técnico, e o técnico representava a maioria do colégio eleitoral. Então, os conselheiros lá do Conselho de Contabilidade eram eleitos, na verdade, pelos técnicos de contabilidade. Você me entende? Então, com isso, o que é que acontecia? Que o Conselho de Contabilidade, como órgão de fiscalização, não fiscalizava o campo do contador. E ao não fiscalizar o campo do contador, leigos atuavam nessa área e, com isso, o contador não era valorizado, porque todos executavam essa tarefa. Muito bem. Então, o que é que acontece? Em 1910... acabaram com o termo contabilista, ok? Ou seja, então não é mais permitido o uso do termo contabilista, em 1910. Ou tu tem que se identificar, ou é contador e até contabilidade, e não mais como contabilista. Em 1915, primeiro, em 2015, no dia 1º de junho, acabou o registro dos técnicos em contabilidade, lá no Conselho de Contabilidade. Então, o órgão de fiscalização vai, daqui um tempo, ter somente contadores. E, com isso, vão começar o quê? A fiscalizar a área contábil e o contador começar a ser mais valorizado. E também o Conselho de Contabilidade, por ser constituído só de contadores, vai começar a orientar a sociedade quais são as funções do contador e a importância que ele desenvolve para a proteção do patrimônio, para o desenvolvimento econômico e social. Então, o que é que acontece? O contador, até então, não era valorizado e o curso não era motivado por uma única razão, é que, na verdade,
Na verdade, nós não tínhamos órgãos que realmente fazeriam a devida defesa e que agora, certamente, nós vamos começar a dar um impulso necessário para essa valorização e essa profissão tão importante para o nosso desenvolvimento. É por isso que eu acredito que agora, a partir de 2015, não tendo mais técnico de contabilidade no Conselho de Contabilidade, tudo vai voltar àquilo que deveria ser e é por isso que a nossa profissão, a profissão do contador, não era valorizada e não era incentivada e motivada aos jovens a estudar contabilidade, que a coisa está mudando. Isso vai transformar o contador num patamar mais elevado de dignidade profissional, quer dizer, aí você vai se equiparar aos grandes profissionais das áreas afins. Salésio, muito obrigado pelas tuas explicações. Eu, como economista, aprendo muito aqui contigo também essas coisas e acho que realmente isso desperta a atenção, não só daqueles que são contadores, que são desta área, mas empresários, aqueles que estão querendo fazer as suas empresas. Hoje, mais de 2 milhões de pessoas estão buscando seu próprio caminho empresarial e elas vão precisar, claro, naturalmente, dos conhecimentos e do apoio e da assessoria da contabilidade, dos contadores. Obrigado, Salésio. É isso aí, e continue mandando as perguntas que, na medida do possível, de acordo com o nosso conhecimento, nós teremos o maior prazer em respondê-las. Muito bem, um abraço, até. Até.